Eu nasci na cidade, não percebo muito de plantações, mas eu tenho uma ideia que tu podes plantar basicamente uma árvore que plantas uma vez e ela dá muitos frutos, não é? Ou podes plantar, por exemplo, uma alface em que tu plantas e aquilo nasce e depois arrancas e depois tens de plantar outra vez. Onde é que eu quero chegar aqui com esta pequena analogia que até pode estar errada? É que no marketing existem peças que funcionam exatamente da mesma maneira. Então, existem peças como a árvore, que elas demoram algum tempo a ter atração. Existem canais de marketing que demoram algum tempo a ter atração. E depois de ter atração, elas dão muitos frutos. Não é? Depois de plantado, plantaste só uma vez, tiveste um único esforço em plantar, tiveste de esperar muito tempo e depois mais para a frente ela começou a dar frutos. E depois existem outras peças mais parecidas com talvez os vegetais. Tu plantas uma vez, aquilo cresce rapidamente, mas depois tens de arrancar e tens de fazer o processo todo exatamente de novo, está bem? Aqui, na maior parte das pessoas que estão a trabalhar com marketing digital, na maior parte dos consultores, o que é que eles fazem? Fazem exatamente esse trabalho de plantar e colher num ciclo infinito. É isso que a maioria do pessoal está a fazer. E depois dizem que estão muito cansados e que não têm resultados. Porque a maioria das pessoas, sejamos sinceros, começam a fazer publicações nas redes sociais. As publicações, elas são gratuitas, qualquer pessoa pode ter uma página, qualquer pessoa pode ter uma conta de uma rede social. Eles chegam lá e fazem aquilo que podem fazer neste momento sem nenhum custo adicional. Parece-me óbvio e parece-me razoável também. Qual o problema? Todos os colegas da concorrência estão a fazer exatamente igual. Como não tem custo, vai toda a gente para lá e isso cria um desequilíbrio na procura e oferta de conteúdo. Então, de repente, existem muitos colegas aqui no marketing digital que estão sempre a publicar coisas, os conteúdos são exatamente sempre os mesmos porque também estão todos a beber da mesma fonte em termos de conteúdo e isso cria que a oferta é muita, a procura não é assim tanto. O que é que faz? Que existe um excesso de conteúdo e que o número das visualizações para esse mesmo conteúdo seja reduzido. Nós temos aqui duas alternativas para isso, que é, primeiro, fazer um conteúdo super estimulante, super diferente, e segundo, em vez de jogarmos o jogo de curto prazo, jogamos então um jogo do longo prazo. Em vez de fazermos stories, e tem muito disso, as pessoas que têm dificuldade a aparecer e dar a cara, eu compreendo. Para mim, exatamente igual, sofro do mesmo problema. Não é algo super confortável que. Sabes aqueles influenciadores que pegam no telemóvel e parece que tipo, estão sempre no telemóvel porque tu vais a ver e têm 50 stories publicados num único dia e aquilo parece que sai muito naturalmente. Pronto, eu não sou dessas pessoas. Elas existem, mas são raras. São pessoas que preferem exposição. A maioria das pessoas prefere segurança. Então, como preferem segurança, a maioria das pessoas são mais acatadas, a maioria das pessoas não gosta de produzir conteúdo para as redes sociais. Esta é a verdade. Vocês pensam que a outra pessoa, só porque está a fazer, é que ela adora aquilo. Tem exceções, tem pessoas que adoram aquilo, tem pessoas que adoram estar em cima do palco, só se bem a fazer isso, mas é uma minoria. A grande parte dos produtores, das pessoas que produzem conteúdo, elas estão lá porque têm de fazer aquilo que é feito. Não é porque adoram de fazer e adoram exposição pública e adoram que todas as pessoas conheçam pormenores íntimos das suas vidas, não é? Então, pegando nesse princípio, tu já sabes que a maioria das pessoas não gosta de estar aqui nas redes sociais. Então, se tu não gostas, porque é que tu has de fazer uma peça? Tu não gostas de gravar, porque é que tu has de fazer uma peça que só dura 24 horas? Não faz sentido nenhum, tá? Isto da internet, as coisas mudam muito rapidamente e depois há certos conteúdos que foram ditos há 5 anos atrás, há um ano atrás, que já não servem neste momento. Então, os stories é um daqueles formatos de conteúdo dentro do Instagram que tinha uma entrega brutal, brutal. Isso vem caindo para aí desde 2020 para cá. Tem caindo. Então, tu estás a fazer uma peça que se calhar nem tem tanta entrega quanto isso, entrega orgânica. Que é uma peça que desaparece em 24 horas e que te custou imenso a fazer.
não faz sentido nenhum que estás a fazer aquele tipo de peça, tá? Pegando em exemplos reais, porque eu acho que isto do digital por vezes confunde um bocadinho as pessoas, então eu tento trazer analogias do mundo real, analogias mais naturais, digamos assim. É quase como tu estás a ter um esforço desgraçado por um produto que tu nem sequer gostas. Estás a plantar um vegetal, estás a plantar um alimento qualquer na terra exige imensa manutenção, exige imenso de ti, imenso tempo de ti, e tu nem sequer gostas do sabor desse produto. Então porque é que tu has de estar a criar uma peça que tu nem sequer gostas do resultado final? Não faz sentido nenhum. Faz mais sentido, por exemplo, pegando aqui na analogia, tu não gostas de plantar, ok, mas vou pelo menos plantar uma árvore, ou 10 árvores, nem todas vão pegar, mas ao plantar, pode ser que aquilo demore mais tempo até eu ter resultados, mas quando tiver, eu posso colher todos os anos sem ter de plantar novamente. Então é uma peça que para mim é muito mais confortável de a plantar, para mim é muito mais confortável de a fazer. Pegando exatamente no mesmo exemplo dos vídeos, não é? Tu tens de o gravar, mas por exemplo, em vez de gravar para um story, está lá 24 horas e desaparece, literalmente, mais ninguém pode encontrar, tu podes gravar, colocar num anúncio e aquele anúncio ficar a rodar infinitivamente até tu decidires parar aquele anúncio. E essa é a estratégia muito mais voltada para aquilo que eu estou a aplicar hoje em dia. Se tu reparares, se fores ao meu Instagram, brunodacosta.pt, tu vais ver que eu não tenho muitas publicações. Não tenho muitas publicações, primeiro porque sou um preguiçoso caraças, devo ser sinceros, que eu devia ter publicações, apesar de tudo. Eu sou um profissional de marketing, devia ser o exemplo, não é? Mas também como são muitas coisas para nós trabalharmos, são muitas coisas para nós fazermos, e eu tenho de focar em alguma coisa. Eu não posso estar no LinkedIn, nos stories, no feed, no Twitter, eu não consigo estar em todo lado, infelizmente. Se tu quiseres estar em todo lado, tu tens de ter uma equipa só para fazer isso. Uma equipa só para fazer isso. É só uma marca pessoal, mas se quiseres estar em vários canais ao mesmo tempo, precisas ter uma estrutura muito grande. Mesmo aqui com a ajuda da inteligência artificial, etc. Está bem? Então, eu não estou, porque não estou, mas deveria estar. E eu também não estou, porque lá está, não é muito rentável. Eu deixo de lado, porque deixo de lado as coisas que são menos rentáveis para mim. Se eu posso fazer uma peça, seja ela em vídeo ou em imagem, e fazer uma única vez, mandar para o colega de design faz, ele coloca a promover, e essa peça todos os dias tem milhares de visualizações, porque é que eu hei de estar a fazer todos os dias stories, que é algo que eu não gosto, mostrar a minha vida, mostrar aquilo, a minha intimidade, tenho de parar, são micro tarefas, então tenho de parar aquilo que eu estou concentrado a fazer para fazer um story, não é? Porque aquilo está sempre a chatear ao longo do dia. Não é uma coisa que tu tiras 15 minutos, por exemplo, através de email marketing. Eu tiro 15 minutos por dia e envio todos os dias. Mas os stories, tu tens de estar constantemente a lembrar de fazer stories. Altera todo o paradigma do teu modo de vida, digamos assim, por causa da story. Então, é muito mais simples tu pegares e escolheres um formato que se adequa mais a ti. Esse é o básico. Agora, se tu fores a exceção de pessoas que adoram fazer stories, por favor, faz stories. E há pessoas com bastante resultados a fazer stories. Pessoas com um carisma muito grande, pessoas que adoram fazer stories, adoram mostrar, têm uma vida interessante. Portanto, o diferencial delas é esse mesmo. Elas são a exceção. Como elas adoram fazer aquilo, para elas não é trabalho, elas já faziam antes de ter um negócio. De repente fazem e têm incentivo e gostam e de repente estão à frente de todas as outras pessoas. Agora, para nós, a maioria dos comuns dos mortais, estar a fazer stories, hoje em dia, para mim, não faz muito sentido. Tá? Uma coisa é tu fazeres um story por dia. Tá? E tudo bem. Uma peça para o feed, uma peça para o story. Faz sentido? Parece-me que sim. Agora, do ponto de vista global, para mim, eu que gosto, repetindo, sou preguiçoso, eu prefiro fazer peças que perduram no tempo. Eu prefiro fazer este vídeo no YouTube, fica aqui, que mais para a frente as pessoas podem ver. Mais para a frente eu posso pegar no link e partilhar novamente nos grupos de WhatsApp,
do que propriamente estar a fazer uma peça que vai desaparecer passado 24 horas. Depois, pegando um outro exemplo do feed, ainda falando aqui um bocadinho do Instagram, pegando o exemplo do feed, é uma peça que fica mais do que 24 horas, mas o alcance orgânico é só de 24 horas. Portanto, é uma peça que não desaparece no tempo, ela não sai da plataforma, ela fica lá, mas por norma o teu alcance é 24 horas e acabou. Tá? Então, se eu tivesse que colocar por ordem de preferência, eu preferia algo como o YouTube, que me pode trazer visualizações ao longo do tempo. Eu prefiro algo como os anúncios, que apesar de eu estar a pagar, eu sei que todos os dias tenho muitas visualizações, enquanto eu estiver a pagar. Portanto, eu fiz algo que ficou, que continua-me a render. Os anúncios que eu tenho hoje foram feitos há mais de um ano atrás, por incrível que pareça. Bruno, isso é o mais correto? O mais correto é não deixar os anúncios assim tanto tempo quanto isso, porque os anúncios mesmo até eles ficam um bocado saturados e nós podemos falar sobre isso num vídeo mais para a frente. Mas para já, para tu compreenderes que eu fiz peças que ainda me estão a render hoje em dia. E isso é muito mais eficiente do que tu estás todos os dias a criar, todos os dias a criar, todos os dias a criar peças novas, todos os dias a ter criatividade. E eu faço isso. Se tu reparares na minha estratégia de marketing, se estiveres por dentro daquilo que eu costumo fazer, eu envio todos os dias uma newsletter. Mas isso ocupa 15, 20 minutos do meu dia. Não tenho que estar todo dia a pensar em fazer um story, todo dia a pensar em ter de ser criativo. Eu deixo isso para lá, não consigo abraçar tudo, infelizmente, então eu vou abraçar só as peças que me dão mais prazer e que são mais fáceis de fazer para mim. Tu deves fazer isso para ti também. E peças que, por norma, eu faço uma vez e consigo ter rentabilidade dessa peça durante muito tempo. Isso não se passa com os e-mails, por exemplo, mas pelas estatísticas eu noto, por exemplo, que eu envio um e-mail hoje, ele pode ser aberto passado 5 dias mais para a frente. Então é algo que não me vai trazer mais visualizações, as newsletters não têm efeito viral, as pessoas não partilham newsletters. Isso acontecia mesmo no início das internets, quando o pessoal enviava os memes por e-mail, as pessoas enviavam o, a meteorologia por e-mail, dentro das empresas mandavam as piadas, tudo que era piadas por e-mail. Hoje em dia isso já não acontece, já ninguém reencaminha e-mails, portanto o efeito viral da newsletters, do email marketing, não acontece, vai exatamente sempre às mesmas pessoas, por isso é que eu tenho outros canais de aquisição. Por isso é que eu tenho, por exemplo, sempre os anúncios a rolar. No fundo, tu tens de conseguir fazer uma estratégia que, obviamente, tu tens peças que tu tens de plantar todos os dias, mas tu tens peças que tu tens de plantar uma única vez e colhes vários frutos ao longo do tempo. Demora mais tempo a aderir, demora mais tempo a ter resultados, mas depois consegues ter peças que perduram no tempo e que ficam lá e que as pessoas, se quiserem, podem ir lá e espreitar. Estou agora a pensar, começar a colocar as minhas newsletters em formato de blog no meu site. Porquê? Porque eu escrevo uma vez e as pessoas depois, se foi enviado para aquelas pessoas, foi enviado para aquelas pessoas, as novas que vão entrar já não vão conseguir ver. No entanto, se ficar num blog, esse blog fica lá para sempre. As pessoas depois, eu posso reenviar aquele artigo, eu posso reenviar, posso utilizá-lo noutros canais. Portanto, para que tu consigas ter resultado e para que não fiques muito cansado ou estar sempre a criar conteúdo, cria aquilo que tu gostas e cria algo que não precises estar a criar todos os dias. Que é uma única vez ou fazes uma única vez. Se, mesmo que tenhas de fazer uma única vez, fazes só uma vez por dia e não tens de estar a fazer 50 vezes no mesmo dia. Isso não faz sentido nenhum, tá bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Espero que não tenha ficado muito confuso. Mas se ficou, diz aqui em baixo, deixa o teu comentário que eu respondo, tá bem? Um abraço e até ao próximo vídeo.